Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar tentando chegar a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, né? Família, a gente tem que trocar uma ideia realmente aí, porque o Vasco confirmou aí, pelo menos os jornalistas estão cravando já a contratação do Pedro Raul, deve ser apresentado aí ainda nessa semana, vai ser atacante do Vasco, camisa 9 em 2023, e também a contratação, a confirmação aí do Patrick De Luca. Isso já muda aí a sua opinião em relação a 777, porque eu tenho certeza que você ficou desconfiado em relação a todo esse processo aí que foi com o Júnior Urso, né, o empresário, a empresária do atleta falando que com o Paulo Brax estava tudo acertado, mas os investidores, né, tentaram renegociar algumas cláusulas do contrato e isso assustou muito o torcedor do Vasco. Primeiro, a questão do processo, né, de o Paulo Brax não ter autonomia nas contratações, ele decidir aqui para ter mais agilidade, né, confiarem no Paulo Brax, já que ele foi escolhido aí o diretor de futebol, e também a questão financeira, né, porque renegociar com o Júnior Urso alguma questão financeira assusta, porque já é um jogador de 33 anos, nem daquela prateleira que a gente imaginou que a 77 ia correr atrás, então tudo isso realmente está assustando o planejamento do Vasco para 2023, mas aí surge a confirmação do Pedro Raul como atacante do Vasco, um cara que foi vice-artilheiro da competição do Campeonato Brasileiro desse ano, né? Só perdeu aí para o Germancano do Fluminense, mas uma contratação ali meia boca, vamos dizer assim, uma aposta para compor o elenco do Patrick De Luca. Então qual a sua opinião em relação a isso? E aí, família vascaína, eu quero trazer aqui a opinião de dois ex-jogadores, né? Um ídolo do Vasco e um que teve uma excelente passagem também, que foi o Carlos Alberto, que falaram um pouco dessa situação aí do Júnior Urso, que eles pensam sobre a gestão de futebol, sobre a 777, antes mesmo, né, desse acerto oficial aí com o Pedro Raul. Mas vamos acompanhar aqui e ver se vocês concordam com eles. Vamos lá. Assim, eu falo muito aqui pra gente que o Vasco tem um passivo moral difícil na hora de contratar. Que o cara, não paga, tem problema. Aí chegou o investidor, tô rico. Não trouxe nenhum nome de peso pra agradar o torcedor ainda. E aí, cara, quando eu olho pra aspa do Júnior Urso aqui, primeiro perde o Lara pro Japão. É questão de dinheiro, o moleque tem 28 anos, foi. Sim, tá o certo. Vasco tem dinheiro, mas não cobriu. É isso. Porque tem pra cobrir. Então a gestão já nos assusta. Já tem pra cobrir. Não é o Vasco duro do ano passado. Sim. Cara, olha a aspa do Júnior Urso. Estava negociando com o Vasco, ele falou isso, mas desistir. Os investidores quiseram renegociar algumas cláusulas do contrato, ajustar valores e não estou de acordo, portanto desistir. Cara, o recado que passa para quem potencialmente... É horrível que o cara combina contigo, eu sou rico, eu sou 777, eu combino. Mas agora eu quero renegociar. Aí na hora de assinar... Irmão, combinado não sai caro. E o Vasco precisa resgatar essa moral de eu sou gigante, eu sou a terceira maior torcida do país, eu quero te contratar e você... Ninguém vai querer vir, Carlinhos. Não, isso deixa o torcedor preocupado. Ninguém vai querer vir, Porque cara. não adianta você ter o investidor se a sua gestão é ruim. É isso aí. Tem que entender de futebol, fazer o Tem que negócio entender direito de pra não passar essa futebol. vergonha. Já perdeu o Yuri Lara. Aí perde o Júnior Urso. E não chegou ninguém. E não tá chegando ninguém. Eu sei Não, que cara. Mas, ó, pode falar. Não, eu queria dizer, cara, que a instituição, ela não tem culpa nenhuma, não tem nada a ver com essa história. Sim, Mais uma vez, a gente tem que falar dos personagens, né? Eu não acredito que o Jorge Salgado, o Cabeto, né? O Osório, o Duque Estrada, eu não acredito que eles tenham deixado se levar, serem enganados por essa SAF. É público e notório que o Vasco estava com dificuldades financeiras para pagar os salários e tudo, e aí foi feito um aporte, né, de cerca de 70 milhões, e se a SAF não fosse aprovada, isso entraria como um empréstimo, né? E aí, cara, parecia a salvação da lavoura, parecia o melhor caminho a ser tomado. Mas acho que quando eles anunciam o CEO, o diretor de futebol, já deixa uma pulga atrás da orelha, porque são pessoas, na minha modesta opinião, completamente despreparadas, ou pelo menos sem autonomia para tal, né? Para poder... Eu sou o CEO, mas eu não tenho autonomia para contratar ninguém. No máximo, eu consigo indicar, porque conheço
futebol brasileiro e falo português. Me parece que é isso. Porque tem coisas absurdas, né? E essa do Júnior Urso é gigantesca, porque é um jogador que deveria estar muito feliz de estar assinando com o Vasco da Gama, de voltar ao futebol brasileiro numa das maiores vitrines do mundo, porque ele estava no Orlando City, nem estava sendo tão aproveitado lá. E aí esse acerto não acontece porque há uma omissão. Não sei se a palavra é essa, eu não sou muito bom com as palavras não, Gui, mas há uma omissão muito grande. Sim. Dessa diretoria do Vasco, consequentemente, da 777. E acho que é por isso que eu tenho pavor desse... Adoro o número 7, mas quando fala 7... 3 vezes? Pô, parece que é 7-1, sabe? Ai, para, mano. Me apavora um pouco. Mas a gente tem que entender que isso são atitudes de pessoas, não é da instituição, tá, gente? O Vasco vai continuar intacto, gigante. E se não for com essa SAF, será com outras. Se não for com SAF, vai ser com uma ótima administração, mas eu tenho certeza absoluta que o Vasco vai dar a volta por cima disso tudo. Aí, família Vascaína, opinião do Edmundo, do Carlos Alberto, e a questão que eu quero, a sua participação aqui nos comentários pra gente trocar. A ideia é se essa contratação já do Pedro Raul muda alguma coisa, que claro, ficamos muito preocupados aí com esse processo aí de amadorismo com o Júnior Urso. Acho que é uma grande contratação do Vasco, um jogador que vem num excelente momento, viveu aí, foi vice-artilheiro pelo Goiás no Campeonato Brasileiro, só atrás do Germancano, mas é que eu venho falando aqui, é um nome que, claro, queria ver no Vasco, mas não é um grande nome, porque é um jogador que tem que se provar ainda. Ele é um jogador de uma temporada pelo Goiás. Se você pegar os números do Pedro Raul em temporadas anteriores a que ele viveu no Goiás, é um jogador que realmente viveu um bom momento no Botafogo, depois se tornou reserva, nos outros clubes também, um gol aqui, um gol ali, mas claro que vem num excelente momento e uma boa contratação do Vasco da Gama. Ainda, cara, não muda a minha opinião em relação à gestão da 777, ainda tem que construir muito mais. Eu acho que é um acerto essa do Pedro Raul, como foi também a decisão aí de não participar dessa divisão aí com a FES, das cotas da televisão no Campeonato Carioca. Acho que foi uma decisão muito correta e mostra postura, gostei muito, e também da contratação do Pedro Raul. Em relação ao Júnior Urso, eu fiquei um pouco assustado e por esse motivo prefiro aguardar. Até vi uma opinião do Lucas Pedrosa dizendo que é o primeiro reforço da era 777, né? Não se muda 20 anos em alguns dias, mas claro, é que a minha análise não é de um Vasco do passado, é o Vasco que eles prometeram, um Vasco competitivo, um Vasco estruturado, é um novo Vasco a partir de 2023. E a contratação do Pedro Raul gosto, mas ainda acho pouco. Acho que tem muito trabalho para se fazer, principalmente analisando que eu já pontuei aqui, a gente já trouxe um grande centroavante aí nos últimos anos, que foi o Germancano. E o que o vascaíno sempre falava, cara, ele precisa estar cercado de bons jogadores para a gente potencializar aí o Germancano, e falo da mesma forma do Pedro Raul. É um bom reforço, vou pontuar isso aqui sempre, mas ainda é pouco. O Vasco precisa de muitos jogadores. Você trouxe 2, Pedro Raul e Patrick de Luca. Só um é titular e ainda você precisa realmente reforçar esse ataque. Os nomes que estão surgindo aí, né, é do Ferreirinha pro lado de campo, do Wesley, também do David. São jogadores aí que poderiam somar com o Pedro Raul. Até acho que sim, gosto de nome. Eu sei que são nomes que não são unânimes aí na torcida do Vasco, mas eu acho que poderiam somar. Então o Vasco ainda tem muito trabalho para fazer no mercado. Você tem uma boa negociação com o Pedro Raul, né, porque o pedido dos japoneses eram de 3,5 milhões e o Vasco conseguiu aí, né, a negociação. Paulo Brax deve ter participado disso, é claro, para 2 milhões, né, de dólares. Então, uma boa negociação. Mas você tem um outro lado também do Júnior Urso, que foi uma papagaiada, uma gestão amadora que foi feita. Então, você tem 2 casos. Então, eu quero ver aí o que vai acontecer ao longo dos dias, dos meses do planejamento, que o Maurício Barbieri falou que nem em janeiro já quer ter os reforços aí. Surgiu o nome também, né, família vascaína agora, do Franco Fagundes, né, um meio atacante aí uruguai, que eu vi aí pelo menos os torcedores do Vasco comentando nos sites, e também aqui nos canais, que é um bom jogador, seria uma grande contratação, mas é um nome que outros times também têm interesse, então o Vasco ainda tem que sim reforçar o seu elenco. O nome do Pedro Raul, gosto, mas ainda não muda muito o cenário ainda, família vascaína, porque na minha opinião o Vasco está atrasado, principalmente vendo São Paulo, Atlético Mineiro, outros times aí que estão se movimentando, que estão bem à frente
em termos de elenco no Vasco, mas é isso, agora é aguardar os próximos nomes que vão surgir para ver se realmente o Vasco vai ser competitivo em 2023. Pedro Raul, camisa 9 do Vascão em 2023, e quero saber a sua opinião se essa negociação, essa contratação já muda um pouco o cenário, na sua opinião, em relação a 777, que ficou bem arranhada aí pela questão aí do Júnior Urso, de orçamento, né, e de negociação do Paulo Brax não ter autonomia, na minha opinião. Quero saber de vocês também. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.